Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Irmãos, no meu último vídeo, eu contei um pouquinho da minha trajetória de católico a evangélico. Se você tem curiosidade de assistir um pouquinho mais sobre a minha história, de me conhecer um pouco mais, eu vou deixar o link do vídeo no comentário, tá bom? É só você clicar que você vai ser direcionado para esse outro vídeo onde eu falo que eu deixei de ser católico para ser evangélico. E ali, no pouco que eu falo, tem lições, pois eu acredito que esse foi um mover de Deus na minha vida. Porque eu não vou voltar ao vídeo, né? Não vou voltar ao assunto aqui. Aqui o assunto de hoje é outro. O assunto de hoje aqui é o começo da minha caminhada na igreja evangélica, numa igreja forte aqui da minha cidade, que é a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu vou falar um pouquinho. E lá eu conto o porquê de eu ter ido para a igreja evangélica. Então assiste, que eu tenho certeza que tem lição ali para você, tá bom? Irmãos, por volta de 12, 13 anos de idade, eu comecei a ir na igreja evangélica, né, após me sentir direcionado por Deus. Deus direciona dentro da sua palavra. E hoje eu vejo claramente, não é de hoje, né, mas já há muito tempo eu vejo que, infelizmente, tá, a igreja católica ela não segue o padrão da palavra de Deus. Se você é católico, me perdoe, não quero te ofender, ofender a sua fé, mas eu quero falar que é verdade. Porque para a Igreja Católica, o mais importante são os ensinamentos, os dogmas da Igreja, os dogmas milenares da Igreja. Para nós, protestantes, né, barra evangélicos, crentes, queira ver como, né, você for, como você quiser ver, como você for ver, o mais importante é a palavra de Deus. E uma prática crucial dentro do catolicismo é a prática das imagens de escultura, onde a Bíblia proíbe, mas eu não cometo a idolatria, alguns vão dizer, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena não só o adorar a imagem, ela condena o ter uma imagem e até o ato de fazer uma imagem, né? De confeccionar um ídolo. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Então, assim, eu posso dizer em nome de Jesus, não estou aqui julgando ninguém, que esse caminho é perigoso, é um caminho contra Deus. Mas o foco aqui de hoje é contar o começo da minha caminhada na igreja quadrangular. Eu não cheguei a me batizar nessa época, passar pelas águas do batismo na igreja do Evangelho Quadrangular, pois por ser menor de idade naquele momento, a minha família então não concordava com essa nova fé então que eu estava expressando. E algumas vezes eu conseguia, né, ir até a igreja e ouvir ali os cultos, ouvir ali as ministrações aqui na minha cidade, em Barbacena. A igreja quadrangular é uma igreja que evangelizou muita gente, então eu sentia paz naquele lugar. E num determinado momento, em meio às lutas ali da minha adolescência, uma adolescência difícil, eu perdi meus pais, meu pai e minha mãe, no mesmo mês, num acidente automobilístico. E dentro dessas dificuldades que eu tive, em questões interiores, também exteriores, né, nessa mudança brusca de vida, essa dor, essa perca, Deus, ele então, eu senti o consolo de Deus na minha vida, eu senti o Senhor cuidando de mim, me direcionando, mas num determinado momento eu não consegui mais ir ali na igreja quadrangular. Não é porque eu não queria Jesus mais, não é porque a igreja seja ruim, não é nada disso. Mas foram fatores internos, né, em relação ao meu sentimento, a minha cabeça no momento, e fatores externos. Eles me, vamos dizer assim, eu não tive força, eles me vieram me impedir de continuar ali caminhando, fora o fato de que eu ia sozinho, eu ia, né, às vezes levava um amigo para ouvir a palavra, mas a semente foi plantada ali. Né? Eu passei a crer em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu passei a crer no poder do nome de Jesus, eu passei a entender essas coisas, e eu quero aqui emendar um outro assunto. De hoje eu não congregaria na igreja quadrangular e nem em quase nenhuma outra igreja evangélica. Eu creio que existe, né, a presença de Deus ali, no sentido de trazer paz àqueles que ouvem a palavra de esperança, porque ali não se busca em nenhum outro.
em nenhum outro ídolo, em nenhum outro Deus, em nenhum outro intercessor, mas somente no Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que sim, há a presença de Deus ali, como nas outras igrejas, nesse sentido, tá? Mas eu acredito que as coisas que são concernentes à palavra de Deus, que estão relacionadas àquilo que ele diz, quando nós ignoramos essas coisas, tudo bem, Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas quando nós passamos a entender, se torna diferente. Então a gente tem mais responsabilidade. E onde que eu quero emendar esses assuntos? Por que eu não congregaria? Né? Eu não estou falando mal da igreja, quero deixar isso muito claro aqui. Eu não congregaria, um dos motivos principais é o dízimo. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar a palavra de Deus, eu gosto de ensinar aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Jesus, ele disse, né, ide e pregar o evangelho. Eu acredito que essa é uma responsabilidade de todos nós e eu faço por amor. Não faço como um fardo, como algo que eu tenho que fazer, mas é um custo para mim, não. Muito pelo contrário, eu faço com amor. Eu desejo alcançar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. E dentro de uma igreja evangélica, para eu poder ensinar, para eu poder pregar a palavra, não me parece certo, não me parece lógico que eu venha concordar em falar com as pessoas que elas têm que entregar o seu dízimo, já que eu não vejo nas Sagradas Escrituras, e olha que eu já orei muito, já pesquisei muito sobre isso, no passado eu já criei e já ensinei essa prática, mas hoje eu não vejo em nenhum momento, nem Jesus, nem os apóstolos, deixando essa ordenança para a igreja. E pessoas me perguntam sobre isso nos comentários. Eu tenho alguns vídeos falando sobre dízimo. Se você entrar no canal, você vai ver alguns vídeos falando a respeito desse assunto, deixando de forma muito clara como eu vejo. Mas eu vou buscar fazer em próximos vídeos, atendendo pedidos para falar mais sobre esse assunto. Eu vou buscar fazer, buscando desde o começo, desde a lei, como a lei foi dada, alguns detalhes, é claro, como a lei foi dada, como o Novo Testamento foi prometido nos profetas e como Jesus Cristo fez conosco essa nova aliança e por que o dízimo não se encontra mais nessa aliança, embora Jesus não quebrou a lei, ele veio cumpri-la, mas isso não quer dizer que ele pegou, cumpriu a lei do Antigo Testamento e jogou ela nas nossas costas, não é isso. Mas ele estabeleceu uma nova aliança, são coisas diferentes. Eu quero pontuar tudo isso, se você tem dúvida nesse assunto, se você está buscando conhecer. Uma outra questão de muitas igrejas, mas muitas igrejas mesmo, é o pastorado feminino. Eu creio que as mulheres são super capacitadas para muitas coisas, são mais capacitadas do que nós, sim, tá? Então não é machismo, não é achar que a mulher é inferior, mas o papel de liderança na família e na igreja foi dado aos homens. E o mundo, ele trouxe para cá, né, de uns anos para cá, essa ideia de que somos iguais. Não somos iguais, somos com funções diferentes. Embora tenhamos o mesmo valor, Deus nos ama da mesma forma, temos funções diferentes, homens e mulheres têm funções diferentes. E o mundo tem colocado a igualdade. E, infelizmente, entrou para dentro das igrejas. Sabe, essa igualdade, essa desobediência ao padrão que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo é muito claro que o homem é o líder, assim como era na lei, tanto da família quanto da igreja local. Tá bom? Então, essas são algumas das razões pela qual eu não me vejo congregando na maioria das igrejas evangélicas. Para quem não sabe, aqui em Barbacena eu estou com o ministério aberto, estamos começando há pouco tempo, e eu busco obedecer à palavra de Deus. Quero dizer que eu considero todos os irmãos das outras igrejas irmãos em Cristo, quem é crente sincero ou não. Deus é que vai julgar. Deus vai julgar se eu sou sincero ou não, se eu crio no Senhor Jesus ou não, e assim vale para qualquer pessoa, de qualquer igreja, de qualquer comunidade evangélica. Mas eu quero dizer aqui que eu não sou exclusivista. Nós abrimos um trabalho, eu e os irmãos que estão comigo, que a gente visa obedecer a Deus em todos os sentidos. Vamos falhar? Vamos, mas vamos buscar acertar. Eu acredito que esse sistema precisa de uma nova reforma. Quando eu falo do sistema, eu falo das igrejas, do sistema religioso. Tá bom? Então, apesar disso, de achar que necessita de uma reforma, eu hoje não vou subir num altar, né? Eu não creio que haja altar no Novo Testamento, mas no quesito
de reunião de crentes aqui. Mas tudo bem, eu não vou estar atrás de um púlpito, eu não vou estar aqui falando que o crente é obrigado a dar o dízimo, já que seria uma mentira. E né, para mim que conheço, para quem entende que é verdade, eu respeito. Mas no meu caso, que eu conheço, seria uma mentira. Então eu não posso fazer isso. E não quero fazer isso. E ainda mais sabendo que há muitas pessoas pobres que sofrem por causa desse jugo que é colocado nas costas. Então, esse é um dos motivos cruciais. Há muitos outros motivos. Muitos interpretam por causa de doutrinas humanas errado as Sagradas Escrituras. Aí vem calvinismo, arrebatamento secreto, sabe? Que para mim são coisas, são gigantes, né? Como se fossem dois Golias que têm oprimido o povo de Deus. Esse tal de arrebatamento secreto e o calvinismo, que para mim é pior ainda. Então, irmãos, se for mais um pouquinho do começo da minha caminhada, o tempo que eu tive na igreja quadrangular, eu ouvi a palavra, foi muito bom para mim. Considero os irmãos lá, né? E de lá e de qualquer igreja, irmãos em Cristo, irmãos na mesma fé. E acho que precisa sim haver uma reforma no entendimento do crente a respeito da fé. E o que muitas coisas que atrapalham esse entendimento são doutrinas humanas. E, apesar disso, não sou exclusivista. A salvação está em Cristo Jesus, não está no ministério que eu estou abrindo. Há coisas, há detalhes que são errados, que nós vamos buscar corrigir para nós, para a nossa vida, para aqueles que a gente puder alcançar, para aqueles que a gente puder estar próximo. Mas não tem como andar juntos se não falamos a mesma língua, embora temos o mesmo Salvador, que é o Senhor Jesus. Não há como congregar de uma forma onde você vê que a própria liderança não entende aquilo que Jesus quis para a sua igreja. Eu já não estou referindo especificamente à igreja que eu tive, mas estou referindo de uma forma geral. Né? Para ser sincero também, na igreja quadrangular eu fui uma pessoa que visitou, porque eu não tive a oportunidade, por questões minhas, de me tornar membro na época, nem de me batizar na época, eu já falei aqui no começo do vídeo, mas isso serve de um modo geral, tá bom? Que Deus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz.